Bom dia, graça e paz do Senhor para com todos. Hoje é domingo e nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E hoje é dia 18 de dezembro e a nossa lição é a lição de número 12 da nossa revista Palavra e Vida. O tema da nossa lição de hoje, a maior prova de amor. Mateus 27, 23 a 31. É a base de texto. Essa lição também foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins. Não há prova de amor mais expressiva do que dar o seu próprio Filho para a redenção da humanidade. Deus, em Cristo, pagou o preço da nossa salvação através do sangue do Cordeiro Eterno, que nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Pois, sem ele, não tem como haver remissão. Hebreus 9:22. Por isso, salvou-nos, assegurando-nos vitória de dimensão eterna. O sacrifício do Calvário, além de mostrar amor incondicional, revela que Deus não desistiu do ser humano, coroa da sua criação. Que o eterno plano de redenção se evidenciou no tempo, trazendo salvação a todo aquele que crê. Tito 2, 11 a 13. Jesus é a nossa redenção, segurança, proteção e amparo. Para tanto, pagou um preço alto e doloroso para que pudéssemos ter vida abundante. João 10, 7 a 10. Olhando para o relato bíblico, percebemos a indiferença daqueles para os quais Jesus veio, não o recebendo. João 1:11. A crueldade de líderes religiosos, a exemplo de Mateus 23. O caminho do Calvário, com a coroa de espinhos simbolizando a zombaria, a cruz pesada demonstrando o meio mais vil e cruel de castigo ou punição, o manto de púrpura apontando para a ironia, as bofetadas revelando a agressividade dos injustos para com o justo. Foi assim a trajetória do Senhor aqui nesta terra. Em tudo não pecou. Nele não foi achado falha alguma. 1 de Pedro 2, 22 a 24. Porém, disseram que ele deveria morrer, porque se fez filho de Deus. João 19, 7. Jesus passou pelo corrompido julgamento dos judeus, sendo por ele condenado. Na presença do governador, as acusações são apresentadas, a inquirição é feita, mas ele manteve-se em silêncio, impressionando Pilatos com sua postura de resignação, equilíbrio e elevado controle diante de uma situação tão adversa. De acordo com os evangelhos, na ocasião da Páscoa, o governador adotava o costume de soltar um preso mediante o arbítrio do povo. Naquela ocasião, sendo manipulado pelos poderosos da época, o povo escolheu entre Jesus e Barrabás, optando pelo malfeitor. Quanto a Jesus, foi açoitado. Mateus 27, 24 a 26. E entregue para ser crucificado. Esse ato de crueldade revelou a natureza pecaminosa e perversa das pessoas, multidões e líderes que patrocinaram e torturaram-se e tornaram-se atores mais influentes daquele cenário.
Aquele quadro também evidenciou amor, generosidade e graça do Pai Celestial, que com o nascimento de Cristo em Belém, trouxe Deus para o convívio com os homens e com a sua morte na cruz, levou os homens para o convívio pleno com Deus, a maior prova de amor. Primeiro momento. Mostrou-se triunfante diante de atitudes equivocadas. Diante da escolha do povo por Barrabás, por influência do Sinédrio, a palavra de Deus em Mateus 27:18 diz: porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. A inveja é arma cruel, pois vê o outro como concorrente, obstáculo e adversário. Então, a atitude que surge é livrar-se do incômodo, eliminando do convívio o que faz sombra ou causa barreira aos interesses defendidos e proclamados. Jesus realmente tornou-se um obstáculo aos líderes religiosos, desconectados do projeto divino, especialmente para o sumo sacerdote e expressiva parte do Sinédrio. Acusaram Jesus falsamente, pois não eram reais as alegações de que ele pervertia a nação. Era contra pagar tributos a César e se conclamava Cristo, o Rei. Lucas 23:2. Ao ser questionado por Pilatos, mostrou-se notável e elegante, sem semelhança alguma com os seus algozes, pois respondeu: tu o dizes. Ou seja, o Senhor está dizendo isto. Lucas 23:3. O que levou Pilatos, autoridade romana, a declarar: não vejo neste homem crime algum. Lucas 23:4. Jesus nada falou sobre a escolha da multidão. Apenas por ocasião do desfecho na cruz, rogou ao Pai que perdoasse todo aquele povo por não saber o que estava fazendo. Lucas 23:34. E que não lhe imputasse tal pecado. Que atitude bendita a de Jesus, demonstrando incondicional amor, oferecendo-se pelos pecadores, o justo pelos injustos, o santo pelos ímpios e o perfeito pelos imperfeitos. Diante de todos os erros, equívocos e perversidade, Jesus mostrou-se impecável e triunfante, deixando evidente a sua irretocável diferença. Foi como a ovelha muda caminhando para o matadouro, sem falar, questionar ou reclamar. Isaías 53:7. É a singularidade do Mestre da Galileia, sendo superior a tudo e a todos, mostrando que cumpria a sua missão com altruísmo, o verdadeiro amor, independente das atitudes e escolhas humanas. Jesus triunfou e com ele triunfarão os que creem e se rendem ao seu sacrifício. Sua morte no Calvário expressa plenitude de vida, vitória sobre o pecado e a morte, o inferno e tudo que se opõe a Deus. Nele encontramos o perdão que restaura o ser e a realidade da vida, operando salvação. João 3:17. Encontramos a graça que nos faz participantes da natureza divina. 2 de Pedro 1:3 e 4. Herdada pelo novo nascimento, quando somos gerados de novo. 1 de Pedro 1:23.
O sacrifício de Cristo é a nossa salvação. Por ele, o Mestre pagou a nossa dívida. Colossenses 2,14. Venceu a morte, Atos 2,24. E nos garantiu vitória, Romanos 8,37. Segundo momento, evidenciou nobreza diante do crivo da humilhação. Os opositores e acusadores de Jesus fizeram de tudo por sua condenação, para que tal intento fosse alcançado. Usaram de artifícios, armadilhas e ciladas, não foram elogiosas e dignas de apreço as atitudes dos principais sacerdotes e de todo o sinédrio que buscaram construir narrativas e forjar testemunhas que falsamente acusassem Jesus. Marcos 14, 55 a 59. Anás e Caifás agiram de forma destoante, não coerente com a lei que deveriam seguir e defender no sinédrio. Mateus 27, 20. Quando Jesus não refutou, contestando ser o Filho de Deus, eles o levaram a Pôncio Pilatos, pedindo que lhes decretasse pena de morte, alegando ser ele rei dos judeus. Marcos 14, 61. Os tribunais judeus, Sinédrio e Romano, Pilatos, não puderam ter sentenciado Jesus com a pena de morte pelas acusações apresentadas. Os crimes que lhe foram imputados, descritos em Lucas 23, 2. Mas Pilatos seguiu o julgamento, mesmo assim, sem ter achado nele crime algum que justificasse a sua condenação. Lucas 23, 4, 14 e 15. Então, disse-lhes que o prisioneiro seria açoitado e solto. Lucas 23, 16. Fato contestado pela multidão que gritava: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que faz rei é contra César. João 19, 12 e 13. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. João 19, 16. Mas, mesmo diante de todos os ardis, artifícios e ciladas, o Mestre portou-se com dignidade e equilíbrio, evidenciando nobreza diante dos malfeitores, não reclamando dos seus, nem dos que lhe faziam males. Pilatos, ao ceder aos caprichos da multidão, influenciada pelos principais sacerdotes e os anciãos, Mateus 27, 20, entregou o prisioneiro para ser açoitado, Mateus 27, 24 e 25. Pois sabia que Jesus nada fez para ser digno de tal punição. Mas vendo que a multidão estava desgovernada e descontrolada, temendo uma confusão generalizada, algo que, se Roma soubesse, não o perdoaria, preferiu sacrificar o acusado, cometendo um erro na justiça do julgamento e colocar em risco o seu futuro político. Então, pega um vaso com água, lava as mãos, Mateus 27, 24, e entrega Jesus para ser crucificado. Diante de tudo, ele permaneceu com sua postura impecável, mostrando nobreza diante do crivo da humilhação. Ao ser açoitado com aquele chicote pequeno, mas de tiras longas, com pontas finas de metal ou osso, para ferir e rasgar a pele das costas ou de outra parte do corpo, por elas alcançada, Jesus sofreu sem murmurar, reclamar ou lançar culpas.
O mestre da Galileia viu e ouviu a decisão do povo e os gritos de recepção a Barrabás. Interessante, desde aquele momento, o justo começou a padecer pelo injusto. Fato que merece destaque. O julgamento de Jesus serviu para libertar das prisões físicas o malfeitor, e o seu sacrifício na cruz foi suficiente para libertar das prisões espirituais os cativos de Satanás. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório, com toda a corte reunida, Mateus 27, 27, e colocaram sobre ele uma capa de escarlate, vermelha, semelhante às que eram usadas pelos soldados. Esse tipo de capa que colocaram sobre Jesus foi para deboche, zombaria e humilhação. Mas mesmo sem intenção, estavam apontando para a realidade do sangue de Cristo, que purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Proporcionando salvação para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. A coroa de espinhos e a cana como cetro era para, mesmo que ironicamente, ele fosse apresentado como rei. Mateus 27, 29. Conquanto a motivação fosse de verdadeira exposição e escárnio da pessoa do Filho de Deus. O Messias divino, o resultado foi aclamá-lo rei, indicando o mais efetivo e expressivo significado da morte de Cristo, remissão dos pecados, salvação pelo derramamento de sangue, e que Jesus, o Rei eterno, sofreu, venceu e reina majestoso no tempo e na eternidade. Terceiro momento. Teve seu ápice com Cristo pregado na cruz. O Sinédrio judaico conseguiu autorização romana para crucificar Jesus, Marcos 15, 13 a 15. Mas não tiveram êxito, pois Jesus ressuscitou, e os seus discípulos, após o revestimento do Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 13, tornaram-se ousados e com intrepidez falavam do que tinham visto e ouvido, Atos 40, 20. Entendendo que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5, 29. E avançaram testemunhando por toda parte sobre a morte e a ressurreição do Senhor e como aparecera aos seus. João 21, de 1 a 14. A crucificação era um método de execução usado pelos romanos e também por nações antigas como a Síria, Média e Pérsia, que utilizavam tal punição para castigar escravos e criminosos. Era, portanto, a forma mais vil, rude e vergonhosa de morte. Mas foi exatamente neste cenário que o amor de Deus se expressou com toda a sua exuberância, virtude e graça. 2 Timóteo 1,9. A cruz é o ápice mais expressivo e contundente do amor divino revelado aos seres humanos, sendo a sua mais feliz, produtiva e maravilhosa expressão, a prova de amor. Em João 15, 13, encontramos: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Deus nos amou de tal maneira que nos
que não poupou seu próprio Filho, Romanos 8:32, deu-se pela nossa redenção, Efésios 1, 7 e 8, para que por ele tivéssemos vida em abundância, João 10, 10. No caminho do Calvário, o Mestre foi padecendo angústia, dor, e naquela região da morte, chamado lugar da caveira, Mateus 27, 33, fora fixado na cruz a seguinte inscrição: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mateus 27, 37. Quando os soldados lhe ofereceram bebida forte para que ficasse com que anestesiado, ele recusou de pronto. Mateus 15, 23. A palavra diz que ele morreu na hora nona. Marcos 15, 25, 34, 37. Sem que suas pernas ou ossos fossem quebrados, cumprindo-se o que estava nas Escrituras. Salmo 22, Marcos 15, 24. Ali o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, reconciliando-nos com o Pai e deixando aberto o caminho de acesso direto aos céus, como o véu que fora rasgado de alto a baixo, Marcos 15, 38, inaugurando o sacerdócio universal dos crentes. A crucificação de Cristo no Calvário é o retrato da graça, a maior prova de amor, o presente e merecido. O apóstolo Paulo chama a crucificação de manifestação do poder de Deus. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Maravilha demonstrada aos homens para mudar o curso da vida e proporcionar uma nova realidade espiritual como expressão do amor de Jesus, Efésios 2, 8. Ao vencer a morte, Jesus deixou claro que cruz significa sofrer pelos pecados, Filipenses 2, 8. Reconciliar-se com o Pai, 2 Coríntios 5, 19. Para termos paz, Efésios 2, 16. A cruz, portanto, simboliza a glória do Evangelho, 1 Coríntios 1, 17, e é dívida paga, Colossenses 2, 14, é libertação garantida, Romanos 6, de 6 a 11. A cruz também é símbolo do amor, do poder de Deus e da vitória do salvo. Cristo pregado no madeiro é o símbolo da nossa salvação. É vitória sobre o pecado, é a maior prova de amor que alguém pudesse conhecer. Para pensar e agir. Primeiro, o sacrifício de Jesus, sua morte, retrato da graça, foi um presente divino. Nisto conhecereis o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Esta é uma magnífica, notável e imensa prova de amor. O sofrimento de Jesus, conquanto doloroso, foi o espelho do amor incondicional do Pai, transmitido pelo Filho obediente ao propósito da eternidade e deixado no tempo à disposição de todo aquele que crê. Terceiro, enquanto Satanás influenciava os homens para aparentemente fazerem o pior, Jesus fazia o melhor, operava a nossa redenção. E, finalmente, a maior prova de amor foi o justo sofrer pelo injusto, o santo pelos pecadores, para que a vida fosse abundante. Essa prova de amor triunfou sobre as mazelas e equívocos das pessoas, evidenciou nobreza ao passar pelo crivo da humilhação e teve o seu ápice em Cristo na cruz. Qual tem sido a nossa atitude diante de tudo isso?
bela lição que fala da maior prova de amor, o amor de Deus para com toda a humanidade. Mesmo assim, tem muitos que não querem reconhecer em Cristo a salvação, o único que pode tirar o pecado do mundo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, falamos contigo, Deus, nesta manhã, para te agradecer por tão grande amor. Um amor infinito, um amor que colocou Cristo na cruz, para que nós tivéssemos vida. Ele morreu, mas ele ressuscitou para mostrar que nós também ressuscitaremos com ele para a vida eterna. Muito obrigado, Pai, e que esta lição possa tocar em nossos corações e possamos aprender muito da Tua palavra e do que Jesus fez por nós, e de coração aberto possamos também entregar nossas vidas ao Senhor, completamente, incondicionalmente, para que Ele possa cuidar de cada um de nós. Aqueles, principalmente, que ainda não abriram o coração para Jesus, que possam fazer isso. Que este Natal não seja para eles apenas um Natal de presentes, de festas, mas o verdadeiro Natal de Jesus, e que eles possam deixar Jesus nascer em seus corações. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Como é bom estudar uma boa lição, né? Mas, se você está ansioso, deixe a luz do céu entrar na sua vida. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma reflexão nesta manhã de domingo, através da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12. Que Deus continue falando aos nossos corações, que tenhamos um domingo de muita alegria, muita paz, na presença do Senhor Jesus, e junto das nossas famílias possamos passar esse dia com alegria e logo mais estarmos na casa do Senhor. E lembre-se, hoje é mais um domingo de musical de Natal, e o tema de hoje é o Natal, um Natal especial, o Natal solidário, quando muitas famílias estarão recebendo um presente que a primeira igreja, através de muitas pessoas, estará oferecendo. Que Deus nos dê muita paz no dia de hoje. E logo mais, 19h30, estaremos ali e o nosso culto estará tendo início. Que você possa estar ali para agradecer a Deus por tantas bênçãos que Deus te deu neste ano de 2022. A todos, um bom dia, até logo mais e até amanhã. Se Deus nos permitir, estaremos de volta com mais uma devocional com você, nossa reflexão da manhã. Que Deus nos abençoe. Amém?